em Provérbios, no livro dos Provérbios, no capítulo 24. Provérbios 24. Aleluia. Provérbios 24. Encontramos? Verso 10. Provérbios 24, verso 10. Eu vou ler em traduções diferentes. Vou ler primeiro na Revista Corrigida. Aqui está na NVI, depois a gente lê a NVI também. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu vou ler na NVI. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Põe na atualizada agora, por favor, Michele. Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Amém? Amém? Então pode tomar o seu assento. Ore, fale com Deus, peça para o Pai falar com você, falar o teu coração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai amado, querido, maravilhoso, na tua santa presença, clamando agora que o teu Santo Espírito, Senhor, venha falar conosco, através da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. Tua palavra é o caminho que nos leva à eternidade, é a vida, Senhor, para os nossos ossos, meu Pai, para nós, meu Pai, nessa terra e na eterna. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, entendimento desta palavra, Senhor, nos exorta, nos ensina, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, faz a nossa fé a cada dia fervorosa, que haja bom ânimo, que haja disposição em cada coração, Pai, de ouvir, a ouvir esta palavra, Senhor, com seus ouvidos espirituais, e assim toda a alma ser fortalecida, meu Pai, desta palavra poderosa, que é a tua palavra, que quebra, Senhor, ferrolhos, que destrói fechaduras, que arrebenta com porta de prisões, que quebra, Senhor, correntes, que destrói muralhas, que destrói as barreiras. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, venha reinar em nossos corações, que esta palavra venha reinar na nossa vida, dentro do nosso lar, onde trabalhamos, onde vivemos, Pai, na igreja, que a tua palavra venha reinar em nós, Senhor, que a paz do Senhor Jesus, desta palavra, reine em nós a cada dia, e que nós não tenhamos medo de prosseguir, que nós não tenhamos pavor, que nós não enfraqueçamos, meu Pai, em prosseguir, meu Pai, no prosseguir, Pai amado, do caminho que nos foi proposto, Pai, desde a cruz, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu vou parar nesse versículo, eu não vou prosseguir. Os outros versículos vão dar uma outra mensagem. É aqui. Se você demonstrar fraqueza nos tempos de dificuldade, a tua fé vai ser pequena também. A força, né? Você pode entender por fé. Você não terá uma fé suficiente para prosseguir, se no meio das tribulações você demonstra fraquezas. Amém? Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos momentos de fraqueza, mas aqui está dizendo, se você se mostrar fraco, se você se mostrar frouxo, né, vacilante, uma outra tradução diz, se você vacila, aqui na NVI, se você vacila nos dias de tribulação, nos dias de angústia, de luta, de batalha, então você tem pouca força. Amém? Por isso o louvor, eu não temerei, né? Ainda que muitas coisas ocorram contra a minha vida, eu não temerei, porque Jesus está comigo. Jesus está comigo. Eu queria falar sobre a força. Força é o mesmo que confiança. Não é força de você levantar peso,
é força de ânimo, é de confiança, é de perseverança. Essas palavras todas são sinônimas, né? Bravura, intrepidez, ousadia, atrevimento. Sabe, eu estou sendo confrontado, o inimigo está se levantando como contra mim, mas eu me atrevo a prosseguir adiante. Mas eu me esforço e com intrepidez e confiança vou prosseguir adiante. Mesmo sem ter forças físicas, mesmo sem ter muito ânimo na alma, eu vou prosseguir com força. Eu vou prosseguir com fé, com confiança, com perseverança no Senhor. Muitas são as lutas que enfrentamos já até aqui. Quantas vezes você já passou por batalhas na vida? Quantas lutas você já enfrentou no passado? Teve lutas que você enfrentou no passado que você hoje olha para trás e fala: nossa, como eu consegui lá? Como foi que eu tive força para vencer? Como é que eu consegui sair dessa? Foi Deus quem te deu força. Foi o Senhor quem te fortaleceu. Foi Ele quem te encorajou, e você então ergueu a cabeça e prosseguiu. Então por que agora, que você volta a viver talvez um momento de dificuldade, você vai agora fraquejar? Por que agora, diante de outras lutas novas que surgem, você vai abaixar a tua cabeça, você vai se render, abaixar as tuas armas? Se você se demonstrar fraco agora, isso quer dizer que você tem uma força muito pequena, muito pequena. Você ainda não aprendeu a buscar forças na fonte. Essa é a verdade. Se eu ainda estou aí vacilando, se eu ainda estou aí tendo medo de prosseguir diante das batalhas que eu estou enfrentando, das novas lutas que surgiram contra a minha vida, então a minha força é muito pequena. A minha força não é uma força que agrada a Deus, porque eu não tenho confiado nele. Essa é a palavra. E eu queria dar um exemplo bíblico de uma pessoa que vacilava, de uma pessoa que se entregava à sua fraqueza, mas Deus chamou a atenção dele e trouxe ele nas rédeas e fez ele prosseguir. Gideão foi uma dessas pessoas. E eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Juízes. Juízes, capítulo 6. Aleluia, Senhor. Que essa palavra traga ânimo, Pai, ao coração do teu servo, da tua serva, do teu filho, Senhor, da tua filha, em o nome de Jesus. Juízes 6, verso 11, prosseguindo ao 15. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, embaixo dela, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Vamos lá, vou pegar aqui de novo. Então o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, quando aparece aí em letra maiúscula, e o Senhor com todas as letras maiúsculas, porque aqui ali está com letras minúsculas, mas existem Bíblias que o anjo do Senhor está com letra maiúscula, letra maiúscula, e Senhor com todas as letras maiúsculas. Esse anjo do Senhor não é um anjo querubim,
não é um arcanjo, não é um serafim. Amém? Esse anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Esse anjo na Bíblia, em determinados textos, ele recebe adoração. Aqui mesmo, nesse texto de Gideão, esse anjo é adorado. Anjo não recebe adoração. Portanto, quando diz aqui o anjo do Senhor, está falando sobre o próprio Jesus. Amém? É o próprio Jesus que vem e aparece a Gideão e fala com Gideão. E o Senhor, em letras, todas as letras maiúsculas, é o nome dele que está sendo dito nesse texto. Yahvé. Amém? Amém? Só para você compreender quem é esse anjo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. É isso, meu Senhor. O Senhor, o Todo-Poderoso, abandonou a gente aqui. A gente está sozinho. É isso que ele está dizendo. É uma luta travada. Midian está vencendo. Midian está destruindo tudo. Está consumindo todas as posses de Israel. Aqui o Gideão está colocando a sua plantação dentro de um lagar, de um tanque de prensar uvas. Por quê? Para ficar escondido, porque ao redor do tanque tinha muito mato. Então era escondido. Ele está dentro lá, cultivando aquela plantação, porque é só o que tinha para ele e sua família comer. E ele estava fazendo isso com medo dos midianitas encontrarem, por isso escondido, porque o medo habitava o coração de Gideão. Ele tinha pouca força, a força que Gideão tinha era bem pequena, porque Gideão vacilou, Gideão, ele afrouxou, ele conhecia o Deus de Israel, ele sabia tudo sobre o Deus de Israel, sobre os seus grandiosos feitos, assim como Israel também sabia dos grandiosos feitos de Deus, porque os pais desta geração haviam contado todas as maravilhas que esse Deus havia feito no deserto, todas as maravilhas que ele fez desde o Egito, no deserto, na travessia do mar. Eles sabiam de tudo isso, eles cultuavam esse Deus, mas agora os midianitas vêm, invadem Israel, estão destruindo e consumindo tudo, aprisionando o povo de Israel, matando o povo de Israel, e Gideão está com medo, está vacilante, afrouxou, rendeu-se ao medo, ao temor. Percebe? Então o Senhor fala: vai nesta tua força, homem valoroso. Nessa minha força, Senhor. Ele diz lá: a minha família é a família mais pobre de Israel, e da minha família, que é a mais pobre, eu sou o menor, eu sou menos importante, eu sou aquele em que ninguém dá nada. Percebe? Percebe o homem se autocomiserando, ele se autodesprezando? Quem sou eu? Não tenho nada. Eu sei quem é Deus, mas esse Deus me abandonou, esse Deus me deixou sozinho nessa guerra. Eu agora estou cultivando aqui a minha última plantação, porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a algumas horas ou amanhã, eu não sei por quanto tempo ainda vou resistir. Se o homem vacilar no dia da dificuldade, será pequena a sua força. É o que diz Provérbios 24, verso 10. E Gideão, ele diz que não dá, não tem jeito. Então, o Senhor no verso 14, olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não sou eu quem o está enviando? Sabe, algumas pessoas cristãs querem uma força sim sobrenatural, eles querem sentir uma força sobrenatural, por exemplo, o super-homem,
né, longe da criptonita, um homem forte, que não tem medo de nada, e que não se machuca, e que está, né, muitos crentes pensam que a força que vem de Deus vai ser assim, ele vai ser um homem forte, uma mulher forte, vai erguer, vai levantar o peito, e vai enfrentar o mal, e vai vencer, porque ele sente essa força, ele está vendo que essa força está, ele fala e os céus se abalam, ele ora, e tudo acontece, então ele quer essa força. O crente muitas vezes espera essa força de Deus, e Gideão estava esperando essa força, ele não tinha essa força, e Deus falou para ele: vai nesta tua força, porque com esta tua força você vai livrar Israel. Você não precisa receber um energético, né? Você não precisa tomar um energético e ficar bombado para enfrentar essas batalhas. Você não precisa disso. Você só precisa confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar em Deus seria o mesmo que esperar Ele fazer, Ele agir, porque Ele vai agir, Ele vai fazer. Então você não pode ficar lá: quando Deus me der uma força a mais eu vou, quando Deus, né, me tocar eu vou, Deus não me tocou ainda. Ei, Deus está dizendo: vai na tua força, porque eu estou com você, vai nessa força que você tem, e eu estou com você. Então se você não vacilar, ou seja, vamos trocar a palavra vacilar e afrouxar para duvidar, que é similar. Se você não duvidar, Deus vai fazer com que você vença a batalha diária da tua vida. Entendeu? Mas quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa a vacilar, porque o Gideão está dizendo aqui: Senhor, Deus nos abandonou, estamos sozinhos. Não, os nossos pais falaram dos seus feitos, mas aqui olha só como está a situação. Olha como é que estamos todo mundo perdido, todo mundo se escondendo, não tem o que fazer. Deus abandonou, ele não cria mais, ele não tinha mais fé no seu coração. Mas o Senhor aqui vem e o encoraja e teima com ele, e diz no versículo 15, no versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aí de repente Gideão recebeu algo assim: agora vou? Não, ele creu. Depois de muitas tentativas aqui, e de provar o anjo do Senhor, porque ele fala: Senhor, se és tu mesmo, espera eu fazer, né, um sacrifício para o Senhor. Aí o anjo fala: vai lá, eu espero. Aí ele ficou provando, até que então, depois de um último sinal, Gideão compreendeu: verdadeiramente esse é o Deus de Israel que fala comigo, e eu devo prosseguir, e eu vou prosseguir, e ele vai. E a Bíblia diz que ele venceu os midianitas, com a força que ele tinha. Deus deu a princípio a ele 32 mil homens, depois diminuiu a quantidade, e diminuiu de novo, e ele ficou apenas com 300 homens para um exército de 1 milhão. Mas estes homens não lutaram com espada. Gideão também não lutou com espada. Não foi necessário. Porque ele creu no Senhor, porque ele confiou, porque ele foi ousado. Deus destruiu os midianitas. O próprio Deus agiu. E pôs eles em confusão, em pavor e medo. E eles fugiram da presença de Israel. Entendeu, igreja? Então você não tem que se entregar ao medo, à fraqueza, porque mesmo fracos nós temos força. Mesmo quando nós estamos passando por momentos de fraqueza, nós temos força. E essa força que nós temos é suficiente para a gente prosseguir. Crendo no Senhor, essa força é suficiente. Crendo em Jesus, essa força é suficiente. Porque Deus é quem vai fazer tudo acontecer. Não somos nós, não é você, não sou eu. Entendeu? Amém? Agora, eu vou trocar a palavra, então, vou colocar um sinônimo da palavra confiança. Ousadia. Ousadia.
Abraão foi atrevido, foi ousado, e questionou a Deus por mais de 3 ou 4 vezes, acerca do que ele ia fazer com Sodoma. E Deus se agradou de Abraão. Deus se agradou do atrevimento de Abraão. Deus se agradou da ousadia de Abraão, de interceder pelo seu sobrinho que estava lá, em Sodoma, onde ela seria destruída pelo Senhor. E no Novo Testamento, nós encontramos Paulo sendo ousado, muito ousado. E no capítulo de 2 Coríntios 11, eu quero que você abra lá, 2 Coríntios capítulo 11, lá no princípio da conversão de Paulo, Deus fala para Ananias, que vai mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo seu nome. Paulo recebe um chamado especial para ser um grande pregador do evangelho na terra, mas ele vai padecer por amor a esse evangelho, por amor a Jesus. E Paulo tinha muita ousadia, ele tinha muita confiança em Cristo, ele recebeu, creu e levou adiante a sua missão. E em 2 Coríntios 11, a partir do verso 21, olha o que diz: para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar. Você já passou por um terço disso daí? Para estar vacilando na sua fé? Olha o que esse homem está dizendo. Perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Paulo também estava no meio de falsos irmãos, né? Paulo estava no meio de falsos compatriotas, estava no meio dos gentios que não eram convertidos. Paulo estava ali à mercê de muitos perigos. Sofreu naufrágio, sofreu açoites, apanhou de vara, foi encarcerado várias vezes. Olha só, verso 27, trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Percebe? E tem muitos crentes que não suportam ficar sem comer um bifinho na semana. Não é verdade? Tem muitos crentes que murmuram porque não comeu a carninha na semana, só tinha ovo, só tinha verdura. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele ficou vezes sem dormir, trabalhou muito, ficou sem dormir, passou fome, passou sede, muitas vezes ficou em jejum, suportou frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Além de todo o sofrimento que esse homem enfrentava, toda a perseguição e perigos que ele enfrentava, ele ainda tinha uma pressão dentro de si. Ainda havia uma pressão, não é opressão, uma pressão dentro de si. Uma preocupação, uma ansiedade.
com a igreja. Ele se preocupava demais com a igreja. Ele se preocupava demais. Ele foi o apóstolo que mais escreveu cartas às igrejas. Isso demonstra o grande cuidado que esse homem tinha com as igrejas do Senhor. Percebe? Então olha a vida desse homem. Olha a vida dele. Você encontrou algum vacilo? Você encontrou em tudo que ele falou até aqui, né, alguma desistência? Mediante a todas as batalhas que ele enfrentou? Mediante a toda a perseguição, perigo que ele enfrentou? Você percebeu alguma desistência dele? Você viu ele dizendo: eu recuei algumas vezes, eu fugi algumas vezes, eu me escondi algumas vezes e fiquei lá esperando a poeira baixar? Aonde o Senhor o mandou, ele foi. Verso 29, quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Olha a pergunta dele para a igreja. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Entende? Ou seja, se você está passando por momentos de fraqueza, ele está dizendo: quanto mais eu. Mas ele não desistiu. Ele não demonstrou frouxidão. Ele não demonstrou essa fraqueza para a igreja. Ele não demonstrou essa fraqueza aos irmãos. Era entre ele e Deus, porque havia uma confiança poderosa no coração dele. Na minha fraqueza, eu sou forte. Havia essa confiança no coração dele, porque Deus falou para ele: quando você está fraco, é que você está forte. Gideão demorou a perceber isso. Gideão está lá escondido, com medo, apavorado, e precisou o anjo do Senhor ir lá falar com ele: vai na tua força, porque você vai livrar Israel. Não, Senhor, você vai, eu vou estar com você, vai. E ele entendeu depois e foi. Aí ele percebeu que ele tinha força para vencer os midianitas, crendo naquele que o chamou, crendo naquele que o enviou a fazer. Entendeu? Não tem luta que nós não possamos enfrentar. Não tem luta que nós não possamos passar por cima. Não há muralhas que nós não venhamos transpor. Não há barreiras que nós não venhamos vencer. Não importa se a sua luta é interior. Não importa se a sua luta é no lar. Se é com você mesmo. Se é com pessoas que estão tentando te prejudicar. Não importa. Importa que você creia no Senhor. E entenda que com a força que você tem, você também vai vencer. Como venceu Gideão e como venceu o apóstolo Paulo. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ou seja, eu não enfrentei, eu não apontei, eu não confrontei pessoas. Eu esperei no Senhor. Eu esperei em Deus. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Deus esteve com Paulo em todo o seu caminhar. Ele cumpriu a promessa. Ele disse para Gideão: eu estarei com você. Eu estou te enviando, eu vou estar com você. Gideão venceu. E aqui, a promessa de Jesus: estarei com vocês até o fim dos séculos, até o findar dos séculos, estarei com vocês. Então sejam ousados, sejam intrépidos, sejam corajosos, sejam confiantes no Senhor, creiam nele,
Sejam corajosos, enfrentem, ergam a cabeça, não se intimidem com as afrontas que estão sendo feitas contra a sua vida. Não se intimide se alguém está lá dizendo que você vai ser um perdedor. Não se intimide se alguém está zombando de você. Não se intimide se alguém está lá lançando palavras malditas a seu respeito. Não se intimide se o mal está tentando impedir o seu caminho. Não se intimide com nada que está acontecendo ao seu redor. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque você tem força para vencer todo esse mal com Jesus. Você tem força para vencer todo esse mal. Você não pode abaixar a cabeça. Mas logo agora que tudo estava indo bem em casa, de repente agora, né, parece que tudo desmoronou outra vez. Ei, continua na tua força. Continua nessa tua força, porque essa força vem de Deus. Essa força foi Ele quem colocou no teu coração. Continua nessa força, não olha para trás não. Não se intimide com o tamanho dos problemas, com o tamanho dos gigantes que se levantam contra você. Olhe para o autor e o consumador da sua fé, porque Ele está com você, Ele está com você, Ele está contemplando as suas batalhas, Ele está contemplando os seus problemas, as suas dificuldades. Ele tem visto, Ele tem estado junto com você em tudo isso, e Ele está dizendo: não tenha medo, continue em pé, continue andando, continue prosseguindo. Eu estou com você. Eu estou com você. Continua. Sabe? Como é gostoso pregar aquilo que você vive. Como é gostoso pregar aquilo que você vive, porque essa é a fé que habita o coração de um crente que confia em Deus. Em meio a tantas lutas e tempestades, não desanimar, não desistir, enfrentar. Enfrentar. E quando você enfrenta, sabe o que acontece? Você percebe que você tem força. Quando você enfrenta, você percebe que você tem força. Muitos aqui já devem ter assistido aquele filme Desafiando os Gigantes. E há uma cena naquele filme muito interessante. Quem não assistiu, assista. Em que o treinador do time de futebol americano manda um rapaz caminhar de joelhos e as mãos sobre o campo de um lado a outro. Ele falou uma quantidade de metros, jardas, com outro rapaz sentado em cima dele, deitado em cima dele. E aí ele falou: mas aí vai ser difícil. Não vai ser difícil. Fecha os teus olhos. Vendou os olhos dele. E aí o treinador, como ficava do lado dele: continua, você está quase chegando lá, continua. E o rapaz soa. E o rapaz começa a querer parar, começa a tremer a carne, e ele: você está conseguindo. E todo o pessoal do time olhando, abismado, porque ele já tinha atingido a meta, e estava indo além, mas não sabia, ele achava que ainda estava longe. Ele falava: já está chegando, você está conseguindo, vai, você está conseguindo, vai, não desista. E foi falando alto, e foi incentivando, e foi motivando, e ele foi. Quando ele chegou e terminou de percorrer, ele tirou a venda e falou: você percorreu o campo inteiro com o outro em cima de você. Ele ficou abismado. Ele não sabia a força que ele tinha. Ele não acreditava que tinha essa força. Entenderam? Você tem força. Deus te deu força. Deus pôs força em você. Deus te deu e te dá. E Deus zela de você nessa terra. Não vai te faltar força para você prosseguir, se você não duvidar, se você não vacilar. Não vai te faltar força para você ir adiante. Não olhe para o que está ao redor, olhe para Jesus. Como o rapaz colocou uma venda, coloque uma venda. Não olhe para o que está acontecendo ao redor, olhe para Jesus. Olhe para o autor, o consumador da fé que está no teu coração. Você vai vencer as suas batalhas diárias em o nome de Jesus. Amém? Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 12, depois de tudo isso que nós vimos aqui na carta aos Coríntios, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, de tudo isso que ele falou que passou, que padeceu, olha só o que ele diz lá para os Filipenses, no 4, verso 12 e 13:
sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Já pensou? Você está passando por uma enfermidade e está contente, e está feliz? Gente, eu já conheci gente assim no meu caminhar com Deus. Pessoas que eram muito usadas por Deus, e que enfrentavam constantes enfermidades no corpo, mas que estavam sempre com um sorriso no rosto, estavam sempre de pé, estavam sempre na igreja, estavam sempre ajudando pessoas, estavam sempre orando por pessoas, sempre envolvidos nos trabalhos da igreja, sempre fazendo visitas, pessoas que tinham enfermidades constantes, que não desistiam, estavam sempre contentes. É o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não é porque as coisas dentro da minha casa hoje não estão muito bem, que eu vou agora desanimar. Eu vou, essa semana eu não vou conseguir ir na igreja, estou muito chateado, muito desanimado. Às vezes eu converso com um crente que fala: pastor, eu não fui na igreja porque eu estava desanimado. Olha para a palavra de Deus. Se alguém tinha motivo para desanimar, era esse homem aí, Paulo. Porque imagina ser preso por amor do evangelho. Imagina ser açoitado 5 vezes, com 39 açoites, tomar surra de vara. Imagina, pare e pensa um pouquinho você. Imagine você numa situação dessa. Será que a gente suportaria? Será que a gente não ia, espera aí, não, saída pela direita. Será que nós não iríamos fazer isso? Então muitos cristãos, por uma luta ou outra, já querem parar, já querem desistir, não querem prosseguir. Aí ficam: Deus abandonou, como disse Gideão, Deus não está vendo a minha luta, Deus não está vendo os meus problemas, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E Ele está dizendo: vai nessa tua força, porque eu estou com você, eu estou com você, vai, prossiga, o caminhar é teu, você que tem que dar os passos, você que tem que ir adiante. Você não espera que Deus carregue você no colo e te leve lá bonitinho no colo, não, você tem que caminhar, somos nós que temos que ir para frente, confiando que Deus está à frente da batalha, Deus está à frente da guerra, Ele já está abrindo o caminho para a gente vencer. Vai nesta tua força. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Hoje você está comendo bifinho, essa semana você não comeu mistura, não importa, importa que Deus é comigo, importa que Deus está na minha vida. Eu passei por um momento de dificuldade financeira, e daí? Deus está na minha vida, Ele tem suprido as minhas necessidades, eu tenho sentido falta de uma coisa ou de outra, mas Deus não tem me deixado, Ele não tem me abandonado coisa nenhuma, não. Ele tem propósito em tudo que me acontece, Ele tem propósito na minha vida, e eu não vou desfalecer, desistir, parar, porque eu sei que Ele tem propósito, entendeu? Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou enfrentar as batalhas porque Deus está comigo, eu posso enfrentar todas elas. Mas pastor, tem hora que parece que é tudo vem em cima da gente, desaba o céu, parece que tudo é contrário, tudo que a gente faz dá errado. Pastor, como é que é isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ainda que todas aconteçam ao mesmo tempo contra a minha vida, ainda que venham avalanches de perseguição, de perigos, de enfermidades na minha vida, eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Eu vou prosseguir. Ele me prometeu, portanto eu não vou duvidar, eu não vou vacilar. Se você demonstrar frouxidão nos tempos de angústia, de dificuldade, tua força é pequena. Amém? Não é dizer que não passamos pelo momento de fraqueza, a questão é não vacilar, é não demonstrar, é não mostrar para o mundo, sabe, sair para o mundo lá, e aí, tá difícil,
Né? Mas peraí, você não está indo na igreja? Eu confio em Deus, sei que Deus vai mudar, mas está difícil, eu não estou aguentando. Não! A sunamita perdeu um filho, morreu o filho da mulher, ela só tinha aquele filho, Deus deu a ela aquele filho, ela perdeu, morreu, e ela sai no meio do caminho, eu vou até o profeta que profetizou essa criança na minha vida, ele morreu, ele deu, o Deus desse homem me deu esse filho, eu vou até ele, foi no caminho, e barraram ela no caminho, o que está acontecendo com você? Ela disse, está tudo bem. Aí o que está acontecendo com você? Vai tudo bem. Ela tinha um foco, eu vou chegar no profeta, ele deve ter a resposta, ele tem a resposta para o que aconteceu com meu filho, esse Deus há de fazer alguma coisa pela vida do meu filho. Então ela não demonstrou a fraqueza, ela não se demonstrou aos outros incapacitada de vencer a batalha, ela foi ao seu destino, e Deus deu a ela de volta o seu filho, entendeu? Você pensou? Igreja, eu estou aqui pregando, mas o negócio está difícil, eu estou sem carro, estou sem sapato, estou sem nada, olha, está furado, igreja, não sei, mas vamos confiar em Deus. Que crédito tem um pregador desse? Que crédito tem? Olha, as coisas não são fáceis, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Faz parte da vida na terra as provações. Faz parte da vida na terra as aflições. E você não pode desistir em meio a elas. Você não pode abaixar a tua cabeça em meio a elas. Ergue a cabeça. Olha para Jesus. E entenda que Deus tem vitórias adiante para você. Deus tem vitórias adiante para você. O nome dele vai ser exaltado através de você a cada dia. O nome dele vai ser louvado, bendito através de você a cada dia. Amém? Jesus diz que nós somos mais do que vencedores em seu nome. Então, vai nesta tua força. Porque essa força vem do Senhor. Amém, igreja? Eu queria concluir no Salmo 3. Salmo 3. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Que essa fé habite o nosso coração a cada instante. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte, Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Responde-me quando clamo a Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Esse já é o 4. Ouve, Senhor, a minha oração. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Quantos problemas, quantas lutas, quantas batalhas, quantas perseguições. Senhor, Senhor, muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus, né? Deus não está com ele coisa nenhuma. Mas tu, Senhor, és o escudo. Tu és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Amém. Deus é o teu escudo, igreja. Deus é o teu escudo. Jesus Cristo é o teu escudo. Não tenha medo. Vá em frente. Ainda que digam: você não é crente, você não está na igreja,
ainda que digam, o Senhor é o teu escudo, ainda vão ver a sua vitória adiante. Eles ainda vão ver. A Bíblia diz em Salmos 23, Deus porá uma mesa farta para você, diante dos inimigos. Amém? Creia nisso. Permaneça firme nesse caminho. Não desista dele. Olha para Jesus, a cada instante. Não olha para homem. Não olha para o sistema. Não olha para o geral. Olha só para Jesus. A palavra de Deus é o poder. Essa palavra te liberta. Essa palavra te dá força. Essa palavra te põe fé no coração. Vá em frente. Amém? Amém? Vamos terminar relendo o Provérbios 24, verso 10. Aleluias. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Eu não vou desistir. Eu não vou fracassar. Porque Deus é comigo. Deus é na tua vida. Dá um cutucãozinho aí e fala, Deus é na tua vida. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus.